Graças a Deus por essa liberdade, por essa oportunidade que nós temos de se deleitar na palavra de Deus, que é a verdade do nosso Senhor para nossas vidas. Graças a Deus. E nesta noite, amada igreja, estaremos nós meditando e se deliciando desse maná do céu, a palavra de Deus. E quero convidá-los a lermos a palavra e meditarmos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que escreveu Mateus, capítulo 15. Quero ser breve na igreja. Vamos aqui ler esse texto sagrado do nosso Senhor para as nossas vidas. Algo muito importante sobre o que o Senhor revela sobre a sua verdade para as nossas vidas. É importante saber a importância dessa verdade para as nossas vidas. Então, Mateus 15, todos encontraram? Amém. E não feche a Bíblia. Vamos fazer como os irmãos de Bereia, pregando a palavra e ao mesmo tempo analisando esta palavra que está sendo pregada, porque isso é importante. Sempre quando um pregador ele vai ministrar a palavra de Deus, é necessário que a gente esteja com a palavra aberta para conferir o que sai da boca do pregador, certo? Para que aquelas palavras não sejam do pregador, mas seja de Deus, porque se sair do homem seja anátema, mas quando é confirmada as palavras do pregador com o que está escrito na palavra de Deus, é bendita, é louvado a Deus. Então diz assim a palavra, capítulo 15. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, o que poderia aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos, que são pensamento dos homens. Amém. Graças a Deus. Muito bem, quero fazer uma oração por essa palavra. Vamos orar. Vocês aí mesmo sentados, vamos fazer aqui uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai celestial, nesse momento eu te peço graça, Senhor, para que o teu Espírito, ao qual o Senhor enviou para a igreja, possa ministrar, que eles possam ouvir a minha voz, mas que seja a tua palavra. É a tua palavra que está sendo aqui destacada, ó Deus. E que assim a tua palavra ela seja penetrante, compreensiva a todos os corações que se encontram presente para a edificação da tua igreja, Pai. E que a tua palavra, meu Deus, ela vá
e assim, ó Deus amado, ela venha produzir resultados em cada vida e cada coração sedento que está na tua presença, Pai amado, e assim o teu Espírito confirma esta verdade no coração de cada um, no nome de Jesus, nós oramos assim e te agradecemos, amém. Graças a Deus. Aleluia. Somos inteiramente dependentes do Espírito de Deus, porque o mesmo Espírito que escreveu esta palavra, que usou os homens para inspirarem, para escrever essa palavra, esse mesmo Espírito também é o que revela essa palavra. Nós dependemos do Espírito Santo para compreender essa verdade. E até mesmo Jesus disse que ele vinha para nos ensinar. Então, graças a Deus, temos um professor, o Espírito Santo, que nos ensina. Então vamos entender aqui o que a palavra do Espírito diz aos nossos corações. Irmãos, aqui nesse texto, Jesus e os seus discípulos se encontram com tradicionais, com religiosos tradicionais. Religiosos que defendem suas tradições. E, acima de tudo, é revelado por essa palavra aqui que as tradições, elas chegam ao ponto de ser maior do que a verdade de Deus. Então, nós entendemos aqui que os religiosos daquela época se encontram com Jesus e os seus discípulos, acusando-os de não guardar a tradição. Então nós entendemos aqui, meus irmãos, sobre religião. Nós vamos compreender aqui pela palavra de Deus o que a religião ela faz. E por atestar aqui esse texto, a religião ela quer impor o seu legalismo, quer impor as suas normas, quer impor as suas regras. A religião ela quer colocar aqui um jugo sobre o homem, um legalismo em que o homem tem que atender, como se colocasse uma venda nos olhos e o homem tem que só ouvir o que a religião dita. Mas o que a religião aqui não contava é que ela se encontrou com a verdade. Ela se deparou com a verdade, que é Jesus. Jesus é a verdade. E Jesus, revelando a verdade, ele foi mostrar que a verdade é superior do que a religião, que a verdade é maior do que os dogmas, que a verdade é maior do que as doutrinas, que é realizada, que é determinada pelas religiões humanas, pelas religiões que se expandem na humanidade, impondo seus costumes e tradições. Então nós notamos aqui uma exigência. E está escrito assim: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e uns fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Olha só, os religiosos não estão dizendo aqui por que transgridem os teus discípulos a lei de Deus, porque os teus discípulos estão transgredindo aqui o mandamento de Deus. Eles não estão dizendo isso. Eles não estão falando isso. Estão dizendo assim: porque os teus discípulos estão transgredindo a tradição dos anciãos, os costumes dos anciãos, dos antigos, que colocou norma, que colocou costume no meio da gente, e a gente até hoje conservamos. Então nós entendemos, amada igreja do Senhor, que esse é o papel da religião. É impor regras, é impor normas. Norma que nós vamos entender depois pelo contexto, que são normas não estabelecidas por Deus,
mas normas que foram estabelecidas pelos homens. O que a religião não contava era que eles estavam falando com a verdade e a verdade tinha uma resposta. A verdade sempre tem uma resposta. Ele, porém, respondendo, disse-lhe, olha o que a verdade disse para a religião. Ele, porém, respondendo, disse-lhe, por que transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Olha o papel invertido. Enquanto que a religião estava cobrando suas tradições, agora a verdade estava cobrando a verdade. A verdade estava cobrando a verdade. E o que é que a verdade estava dizendo? A verdade estava dizendo, por que transgride vós também o mandamento de Deus? A religião estava dizendo assim, por que transgride o vosso discípulo as tradições? Não é assim? A religião está dizendo, por que vocês estão transgredindo as tradições? Mas a verdade está dizendo, porque vocês transgridem o mandamento. Porque o que está em foco é o mandamento. O que está em foco é a verdade, não as tradições. E Jesus me ensina aqui, o que está acima de tudo é a sua verdade, e não o costume, e não tradições, e não religiosidade. Irmãos, a religião está impondo nos corações dos homens costumes e tradições em qual eles entendem que se não cumprir tais costumes e não cumprir tais tradições, não alcança a graça, não alcança a salvação de Deus. Não alcança. E notemos muito bem em que aqui esses religiosos estavam cobrando, sim, eram os seus costumes. Quantas e quantos estão seguindo tradições, achando que essas tradições, esses costumes, vão salvá-los, vão levar eles a algum lugar? Quantos e quantos, tantas religiões, e a gente vai ver o âmago dessa religião, não se encontra a verdade nela. O âmago dessas religiões não se encontra a essência do Evangelho, não se encontra. Mas o âmago dessas religiões nós vemos que encontramos os costumes, os dogmas, tradições estabelecidas pelo próprio homem. E as pessoas vão seguindo cegamente. Quantos e quantos vão seguindo cegamente? Quantos e quantos já ouvimos dizer, nessa lei eu nasci e nessa lei vou morrer? Em outras palavras, estão dizendo, eu cresci nessas tradições, eu nasci nesses costumes, eu vou morrer nesse costume. Infelizmente, as tradições e os costumes realmente vão trazer morte. Porque os costumes e as tradições das religiões não vai produzir vida. Porque se produzisse vida, não era necessário do Senhor descer aqui na terra e revelar a sua verdade. Porque já tinha as religiões. Não é verdade? Já tinha as religiões. Mas a gente vê que Jesus realmente veio mostrar o ao contrário. Ele veio mostrar que realmente o que está valendo aqui na terra dos viventes, entre os homens, é a sua verdade. E é por isso que ele diz, na sua verdade, porque vós também transgride o mandamento de Deus. Porque a preocupação de Jesus é os mandamentos do Senhor, é a sua palavra. Ele quer que o homem conheça, e por isso está escrito, conhecereis a verdade. O que Deus ele quer é que todos nós conhecemos a verdade. Por que devemos nós conhecermos a verdade? A gente vê a continuação. Porque a verdade vai nos libertar. A tradição nos aprisiona. Os costumes vão nos deixar presos. Mas a verdade nos liberta. Nos liberta de quê? Da ignorância. Porque nos libertando da ignorância, da falta do conhecimento dessa verdade, nós não somos enganados, irmãos. Nós não somos enganados. Porque o diabo, ele não consegue tragar
Os que conhecem a verdade, porque os que conhecem a verdade não são enganados. Eles conhecem a verdade. Aleluia. Não são ignorantes. Não tem falta de conhecimento. Até aquele irmão que trabalha lá na roça, que às vezes ele não sabe ler direito, mas quando ele vai para a igreja, o Espírito de Deus que está sobre a vida dele testifica a palavra que ele ouve. Ele ouve a palavra, como está escrito, que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele não é confundido, porque ele aceitou a palavra, ele creu na palavra, e quando nós abrimos nossos corações para esta palavra, a palavra ao encontro da nossa mente, nos libertando da ignorância, nos libertando do erro, e o diabo ele vem nos enganar e não consegue. Glória a Deus. Ele não consegue nos enganar porque nós temos a verdade. E é essa a importância que Jesus veio destacar aqui, revelar a verdade. Eles conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do pecado, porque é a verdade que nos liberta do pecado. A verdade nos liberta da condenação, e a verdade nos liberta da ira que está por vir. Nós conhecemos, e o diabo, ele vem por proposta para nós, mas a gente dá a costa a ele, porque nós nos apegamos com essa verdade, nós lutamos para não transgredir essa verdade pura que Jesus veio deixar. E ele diz, por que transgride vós também o mandamento de Deus pelas vossas tradições? Veja só, a tradição aqui está sendo maior do que o mandamento de Deus. E é incrível que o religioso, ele é tão cego que, ainda que a palavra fale, mostra, ele é tão cego que não consegue dar crédito na palavra, já está a tradição no coração dele. Se dissermos, isso aí a palavra de Deus não diz. Mas só porque lá na religião foi falado que é para fazer, ele ignora a palavra de Deus, como está escrito aqui. Vocês estão transgredindo o mandamento por causa das tradições que vocês praticam. Jesus não está preocupado com tradição. Jesus está preocupado com a verdade. A verdade.